Então, hoje a gente abre mais uma defesa, né, do curso de especialização de qualidade em saúde e segurança do paciente, o curso que é ofertado nessa terceira edição para o país inteiro pela Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz, né? E a equipe hoje que vai se apresentar do estado do Amapá é do Hospital Mãe Luzia, né? A maternidade Mãe Luzia. Tá? Então, a gente vai ter aquele mesmo ritual, né? Eles apresentam, tem de 15 a 25 minutos para fazer a apresentação. Depois, eu e a professora Silvana e a professora Marlucilena, nós vamos para uma sala, discutimos a avaliação e retornamos para a sala. Tá? Eu mesmo vou levar vocês para uma sala e depois a gente volta de novo para a sala principal. Tá ok? Então, a gente começa, eu acho que todos já conhecem a professora Silvana, a professora Marlucilena, que estavam com a gente ontem. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, podem falar, mas senão a gente já começa com a apresentação. Por mim, já pode começar, professor. Então, tá ótimo. Tá bom, professora Silvana? Então, a equipe... O Hospital Maternidade Mãe Luzia, né? Ela tem a Alessandra, tem a Nádia e o José Pedro. Então, vocês têm a palavra agora para fazer a breve apresentação. E, como eu falei, daqui a pouco a gente vai para a avaliação da banca examinadora, tá bom? Então, fiquem à vontade para a apresentação. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Nós somos a equipe do Hospital Mãe Luzia. Estamos hoje para fazer a apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso da especialização de qualidade em saúde e segurança do paciente. Queremos agradecer aqui, em nome de toda a equipe, a presença dos nossos colegas de turma. Muito obrigado. As professoras avaliadoras, professora Silvana e professora Marlucelina. E agradecer a Fiocruz em nome do professor Renato. Tá? Eu me chamo José Pedro, sou enfermeiro, atualmente estou lotado no Hospital da Mulher Mãe Luzia, executando meus serviços há mais ou menos 3 anos. Tenho outras especializações e para mim também está sendo muito válida essa oportunidade de aprendizado, de estar concluindo esse curso. Bom dia, gente. Eu sou a Alessandra, sou terapeuta ocupacional, trabalho nessa área, atendo também a UTI neonatal, trabalho aqui somente ainda com o prematuro, né? Eu não trabalho com a mãe, com a gestante. Eu desempenho minhas atividades aqui na maternidade há mais ou menos uns 13 anos, tá? E assim, para mim foi muito válido participar desse momento, desse curso, né? Um aprendizado que a gente que está na assistência não percebe, né, que tem toda essa questão por trás, todo um trabalho por trás que precisa ser feito, que geralmente é feito muito pela equipe de enfermagem, tá? Agradeço a oportunidade, agradeço aos meus colegas e vou passar a palavra para a enfermeira Bruna. Obrigada. Bom dia a todos, eu sou a enfermeira Bruna, estou aqui na maternidade já há 7 anos. Atualmente a gente está no núcleo de segurança do paciente, então para nós, enquanto núcleo, foi assim fundamental essa oportunidade de participar de um curso assim, tão relevante que é exatamente nossa abordagem de trabalho, né? Então, só queria agradecer a todos. A caminhada não foi fácil, né? Mas estamos aqui e só agradecer. Bom dia a todos, eu me chamo Nádia, eu sou enfermeira do Hospital da Mulher Mãe Luzia há 14 anos. No momento, estou atuando no núcleo de segurança do paciente. Já fui muitos anos da unidade neonatal e da sala de parto. E também sou docente da Universidade Federal do Amapá, da disciplina Estágio Supervisionado. Agradecer a oportunidade, né, porque o curso de especialização, ele trouxe para a gente, ele foi um aliado, né, nas ações do núcleo, porque o núcleo também é novo, ele praticamente foi instituído no período de início da pós-graduação de segurança do paciente, né, fazia só alguns meses antes. Então, a questão toda da instituição de protocolos e a busca, né, por toda... para a gente poder conseguir
ter um cuidado seguro dentro do hospital, né? Ainda não é o ideal, mas a gente conseguiu aliar muitas ações da especialização junto com o núcleo de segurança do paciente. Isso foi muito válido. Então, a gente agradece aqui hoje, em nome do professor Renato, né? Agradecemos a presença da banca e de todos que estão presentes hoje aqui. Obrigada. Aparecendo para vocês, pessoal? Sim. O áudio está bom? Sim, estou vendo. Então vamos dar início aqui à nossa apresentação, do nosso trabalho. Como eu já falei anteriormente, eu me chamo José Pedro e hoje vamos dar início à apresentação do nosso trabalho intitulado de elaboração e implementação de protocolo de identificação do paciente no Hospital da Mulher Mãe Luzia, que é um projeto de intervenção orientado pelo professor mestre Carlos Renato da Silva, também a equipe sendo composta pela Alessandra, pela Bruna e pela Nádia. Uma breve introdução, né, que vai trazer o início do nosso trabalho. A gente teve como objeto de estudo da pesquisa a literatura científica. Ela evidencia que a identificação incorreta do paciente nas instituições de saúde, seja ela pela ausência ou não padronização, tem se mostrado como um problema frequente na segurança do paciente e a qualidade da assistência prestada. Então, a gente observa que, antes da implementação do protocolo de identificação do paciente aqui na nossa instituição, a identificação era realizada muitas das vezes de maneira incorreta, tá? E às vezes ela não era executada. Muito causado também pela falta dessa padronização, né? Então, dependendo da equipe que estava de plantão, que trabalhava, eles tinham uma conduta diferenciada. O estudo ele se justifica pela ideia, né, de melhorar a qualidade da assistência prestada aos pacientes através dessas ações que já estão sendo implementadas dentro do nosso hospital. Também a ideia o estudo partiu da ideia de que na nossa instituição ela faltava um protocolo para que essas ações elas fossem executadas de maneira uniforme. Tá? E também pela questão dos profissionais de saúde. Então, os profissionais de saúde eles executam um papel importantíssimo na questão da dispensação do cuidado. Então, também por essa questão desse envolvimento dos profissionais de saúde, da equipe multiprofissional dentro dessas estratégias. Tá? Então, o estudo ele tem como questão norteadora a identificação do paciente. Ela melhorará os indicadores de saúde do Hospital da Mulher Mãe Luzia e reduzirá os índices de erros relacionados à prestação dos cuidados executados pela equipe multiprofissional. E o objetivo geral do estudo é elaborar e implementar um protocolo de identificação do paciente no Hospital da Mulher Mãe Luzia, e os específicos seriam de discutir com a equipe multiprofissional o protocolo elaborado antes da sua efetivação e capacitar e sensibilizar as equipes sobre a correta identificação dos pacientes, bem como envolver a direção e administração do hospital para apoio e logística, avaliando o processo de identificação após sua implementação. Tá? Pulando para a revisão da literatura, falando sobre um breve histórico sobre segurança do paciente. Então, a segurança do paciente ela é uma temática relativamente atual e possui marcos importantes no Brasil e no mundo. Relatam que preocupações relacionadas à segurança do paciente surgiram na década de 90. Né, com a importante publicação americana Two Ways is Human, né? Essa que está sendo exposta aí, que a gente não sabe muito falar se pronunciar essa frase, tá? Em inglês. No Brasil, um marco histórico importante ocorreu no dia 1º de abril de 2013, quando o Ministério da Saúde ele publica a portaria 529, que instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente, tá? Que tem como objetivo contribuir para a qualidade da assistência em saúde em todo o estabelecimento do país, que prestam cuidados aos pacientes. Então,
observamos que somente em 2013 que o Ministério da Saúde ele já vem se preocupando com essa questão da segurança do paciente a partir desse marco histórico que foi instituído esse programa. Falando um pouco sobre o projeto de intervenção. O projeto de intervenção ele é uma proposta de ação a partir da leitura da realidade, considerando o contexto nas suas várias expressões, tanto social quanto político, ideológico, cultural e econômico, segundo Prado e Pache. Tem o objetivo de conhecer o contexto no qual se pretende atuar, bem como criar estratégias e ações para transformar essa realidade, conscientizar-se de que exige esforço e capacidade para propor programas e intervenções. Os eventos adversos sistema de notificação. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a segurança do paciente ela é caracterizada como um conjunto de estratégias promovidas pelas instituições de saúde que visam a redução de riscos para danos desnecessários associados ao cuidado em saúde, segundo Silva e Soares. Incidentes que ocasionam dano ao paciente ocorrem diariamente, mundialmente, em instituição de saúde, onde os indicadores de evento adverso eles são previsíveis e têm grande frequência de ocorrência. Identificação do paciente como coadjuvante na redução dos erros relacionados à assistência de saúde. Então, segundo o Brasil e Holmes, Terra e Moura, a fim de se reduzir os erros e ampliar o número de práticas seguras, as instituições de saúde públicas e privadas estão investindo cada vez mais em ações que premiem a qualidade da assistência e buscam uma difusão de uma cultura de segurança dos pacientes, profissionais e ambientes. Então, a gente observa que tanto as instituições privadas, que elas estão um pouco mais à frente das instituições públicas, elas vêm investindo pesadamente, né, na questão da segurança do paciente. Então, nas instituições públicas, ainda é discreta a questão do investimento nessas ações. No cotidiano, observa-se que os serviços de saúde adotam diferentes maneiras de identificar os pacientes, como a utilização de pulseiras, placas nas cabeceiras, adesivos nas roupas e crachás. Acontecem aproximadamente 3 milhões de nascimentos a cada ano no Brasil. Isso significa que quase 6 milhões de pacientes, ou seja, as parturientes e seus neonatos. Além disso, o processo de trabalho na assistência materna e neonatal, ela apresenta peculiaridades tais como o uso de força do trabalho humano, com equipes multidisciplinares envolvendo médicos, enfermeiros e outros profissionais, que exigem intensiva vigilância para a não ocorrência de erros, além da efetiva comunicação entre diversas disciplinas. Então, essa questão da identificação de pacientes em hospitais de maternidade, ela é um pouco mais delicada, tendo em vista que se torna necessário que essa identificação ela ocorra ao binômio, mãe e bebê, para que evite a ocorrência de erros relacionados à assistência aos pacientes, né? Bem como a troca de bebês. Então, a gente observa também que na mídia é amplamente divulgado que ocorrem com muita frequência as trocas de bebês, ocasionado pela não identificação ou pela identificação errada desses pacientes. Vamos falar um pouquinho em relação ao método que foi utilizado, né, para a construção não só desse protocolo, mas também da implementação do processo de identificação do paciente no Hospital da Mulher Mãe Luzia, né? Dentro do nosso método, né, ele trata-se de um projeto de intervenção que visou padronizar a identificação das mulheres que internam no hospital, né, e dos seus bebês que nascem no local de implementação do projeto. Nosso campo de intervenção, esse estudo foi realizado no Hospital da Mulher Mãe Luzia, né, um hospital maternidade que foi inaugurado em 13 de setembro de 53, cujo nome homenageia uma mulher descendente de escravos, lavadeira parteira tradicional. Os sujeitos envolvidos dentro
do nosso protocolo, da nossa implementação, do nosso projeto de intervenção, foram os servidores que fariam a execução do procedimento de identificação e todos os pacientes que receberam a identificação, seja na porta de entrada do hospital, que é o nosso acolhimento com classificação de risco, ou seja, os neonatos que nascem neste hospital. Falando um pouco sobre o nosso campo de intervenção, a pesquisa que ocorreu no Hospital da Mulher Mãe Luzia, esse hospital ele é referência em neonatologia, obstetrícia e saúde da mulher. Ele é localizado no estado do Amapá. É a única maternidade pública do estado. Nós temos o Hospital de Santana, que ele atende alguns leitos obstétricos, né? E tem só 3 leitos de UTI neonatal, mas o Hospital da Mulher ele vem a ser a referência para gestação de alto risco e baixo risco também. É uma instituição de rede pública que foi criada em 53. Ele é de médio porte, ele possui setores como o acolhimento com classificação de risco em obstetrícia, que foi criado há 2 anos no hospital. Nós temos o centro de parto normal com 8 boxes, centro cirúrgico com 3 salas, enfermarias de alto risco, enfermaria de parto normal e cesárea, UTI neonatal com 16 leitos e o CI neonatal com 24 leitos e o nosso banco de leite, que atende pacientes internas e externas. Hoje nós temos um número de leitos de 144 leitos ativos dentro do hospital, trabalhamos com uma taxa de ocupação de 100% de ocupação, então há um exemplo para vocês. Hoje nós temos 16 leitos de UTI neonatal e temos 25 RNs internados. E temos um número de profissionais de 724. O nosso hospital atende todos os municípios do estado e ainda 8 municípios do estado do Pará, incluindo, né, o ABC paraense, a FUA, Chaves e Breves. A nossa intervenção, ela foi desenvolvida, né, e levou em consideração as seguintes etapas, né? A autorização prévia da direção do Hospital da Mulher Mãe Luzia, que é o nosso apêndice A, divulgação aos gestores sobre a importância da identificação do paciente, sensibilizando-os em prol da segurança do paciente. Com base nisso, nós fizemos a elaboração do protocolo de identificação, discutimos com as equipes esse material, né, a qualidade dele, o material que ia ser adquirido, que no caso as pulseiras, né, a qualidade das pulseiras, o preço e o quantitativo de pulseiras que seriam adquiridas no hospital para que não houvesse falta. Então, nós verificamos o número de nascimentos, né, nessa fase, o número de nascimentos e o número de internações de mulheres. Hoje nós temos em torno de 800 a 1.000 partos mês e temos em torno de 1.400 a 1.500 internações mês. Então, a gente teve que fazer o cálculo não só das pacientes que internavam, mas também das pacientes que iriam receber a pulseira de identificação, a segunda pulseira, né, após o nascimento do seu bebê. Fizemos a educação em serviço para a sensibilização das equipes sobre a importância da segurança do paciente. Por fim, nós fizemos a avaliação do processo de identificação, né, após a implementação da ação, que é o apêndice B. Aqui nós temos a pulseira, né, que por questões financeiras nós tivemos que adquirir de menor custo. Por quê? Porque não conseguimos via Secretaria de Saúde. Então, nós conseguimos a sensibilização da nossa gestora, né? Começou ainda na época com a outra gestão e passou para a gestão atual. E ela fez aquisição pelo fundo rotativo do hospital, aquisição das pulseiras. Utilizamos, né, dentro desse projeto de intervenção, a planilha 5W2H, que é uma ferramenta administrativa que pode ser utilizada em qualquer empresa, a fim de registrar de maneira organizada e planejada como serão efetuadas as ações. Assim como por quem, quando, onde, por quê, como e quanto irá custar para a empresa essa ação. Dentro da planilha 5W2H, né, o que vai ser desenvolvido, quando a ação será desenvolvida, por que foi definida esta solução, que é o resultado esperado, onde a ação será desenvolvida, quem será o responsável pela sua implantação,
como a ação deverá ser conduzida, né, que são os passos da ação, e quanto custará para a empresa essa intervenção. Na análise de viabilidade, né, do nosso projeto, da nossa implementação, no intuito de analisar essa viabilidade, nós utilizamos a ferramenta de qualidade da análise SWOT, que significa strengths, que são as forças, weaknesses, que são as fraquezas, e opportunities, que são as oportunidades, e os threats, que são as ameaças. E também é conhecida como análise fofa ou matriz SWOT, certo? Segundo o ClusASEC 2004. Dentro dos aspectos éticos, essa pesquisa está isenta da análise do Comitê de Ética, né, sendo exigida apenas a autorização do local dos gestores da instituição, por ser um projeto de intervenção. Dentro dos nossos resultados parciais de discussão, né, conforme o modelo conceitual estabelecido da análise SWOT, da análise do ambiente e organização dessa maternidade, frente à implementação da padronização da identificação do paciente através das pulseiras, né? Nós montamos o seguinte quadro. Nós fizemos uma reunião, né, com os gestores, com os funcionários, que foi o brainstorming, que a gente sensibilizou a equipe, trouxe a tempestade, apresentou para eles a intervenção e viemos conversar com eles sobre os aspectos positivos e negativos dentro dessa implementação. Dentro do nosso ambiente interno, o fluxo de atendimento ao paciente ele foi bem estabelecido. Por quê? Porque nós só temos uma porta de entrada no hospital, que é o acolhimento com classificação de risco, tanto para mães quanto para bebês. Os profissionais de saúde, eles têm baixa resistência à utilização de protocolos. Nós temos um pouco de dificuldade na adesão, mas eles nós estamos trabalhando essa questão da adesão, da utilização dos protocolos. Então, isso foi uma força. Dentro das fraquezas, o elevado fluxo de pacientes devido à centralização desse tipo de serviço no Estado. Isso se confirma com o nosso alto número de internações dentro do hospital. E dentro dos aspectos negativos, assistência em vários níveis de complexidade. Antigamente, né, cada setor, quando não tinha padronização, ou não tinha identificação, ou fazia de qualquer jeito, tipo, pegava um papel, fazia uma placa na parede, e hoje a gente padronizou a questão do uso da pulseira, e no caso da UTI e UCI, a gente já conseguiu trabalhar com a parte da identificação com placas, né? Não entrou no projeto essa parte, mas a título de conhecimento. E outro aspecto negativo, né, que anteriormente a gente tinha verificado, poderia ser uma fraqueza, era a questão do custo, né, de comprar as pulseiras e quanto se gastaria nesse processo. Mas isso a gente conseguiu através da sensibilização da gestão, né, e dela ser bastante... ela se mostrou muito solícita em relação à implantação do projeto. Dentro das nossas oportunidades, né, do ambiente externo, a otimização do processo de assistência à saúde, né, nós vamos ter como oportunidade também a redução dos erros e eventos adversos relacionados à falha de identificação, a capacitação de pessoal, porque hoje a gente tem também a parceria do Núcleo de Educação Permanente, e inovação do atual processo de assistência. Temos como as ameaças, né, a dependência de compras governamentais, né? Por quê? Porque a partir da análise que a gente fez, a gente verificou que um termo de referência de pulseiras na CESA foi cancelado. Então, a gente tem um pouco de medo dessa ameaça, porque a gente precisa, por enquanto, a gente está fazendo pelo fundo rotativo a compra, mas seria muito bom se essas compras governamentais elas fossem efetivadas para que não fosse um gasto, que esse dinheiro que está sendo gasto, né, claro, por um processo que é muito importante para a segurança do paciente, mas que poderia estar vindo do gestor maior. Dentro da nossa reunião do brainstorming, né, realizado junto à equipe, e aí depois dessa análise da matriz SWOT, a gente verificou, né, evidenciou a necessidade e viabilidade desse projeto, né, verificamos que a implementação do protocolo de identificação utilizando as pulseiras, ele seria
excelente para a melhoria da qualidade da assistência e promoção da segurança do paciente. E sobre a análise das forças do quadro 2, né, como eu falei, ele mostra que em relação aos aspectos internos positivos para a implementação do projeto de intervenção, a presença do fluxo de atendimento ao paciente, né, está bem estabelecida e foi considerada uma força. Tá? E falamos também que a oportunidade vai ser a otimização do processo de assistência à saúde, ou seja, uma correta identificação do paciente acarretará em eficiência e mais rapidez na prestação do atendimento e também minimizará os erros relacionados aos eventos adversos, que a gente sabe que hoje os eventos adversos, eles ocasionam mais óbitos, você tem mais risco de morrer adentrando um hospital do que morrer de um acidente de carro, por exemplo. A segunda oportunidade obtida da intervenção vai ser essa redução dos erros da assistência relacionados aos eventos adversos e a falha na identificação. Isso foi baseado na literatura científica, que há diversos danos à segurança do paciente ocasionados por incoerências na identificação dos pacientes. E no nosso caso, né, a identificação de bebês é muito séria, né, porque a gente trabalha com binômio, então uma falha que seja pequena nessa identificação pode gerar um transtorno, não só para o hospital, para a família, para todos os envolvidos. A planilha 5W2H, como eu falei dela anteriormente, tá? Nós fizemos aqui um plano de ação baseado na planilha 5W2H, né? Então, por quem isso será feito? Nós verificamos a taxa de pacientes internados, decidimos os fluxos, né? Fizemos onde que a gente ia fazer a identificação, na unidade do acolhimento e classificação de risco e sala de parto. Quem irá fazer, né, essa taxa de identificação foi a equipe do NSP e identificar os pacientes que internam. E colocamos se tinha custo ou não nesse plano de ação. Fizemos a reunião com as equipes do projetos e gerências, né, para decidir os fluxos. Utilizamos o espaço da direção ou fizemos via web por causa do período da pandemia, né? Quem irá fazer foi o núcleo e a gestão, o período, agosto de 2020, e agendamos reuniões presenciais e online. Aí, com base nisso, nós fizemos a cotação e aquisição de pulseiras para identificação, definimos o melhor material e orçamento junto com a administração e também a direção, e identificamos as empresas, né, com o que poderia atender a nossa demanda e os valores. Então, nós cotamos em torno de quantas pulseiras iríamos utilizar por mês, R$ 2.500 o gasto. Mapeamos o fluxo de pacientes na instituição, né, em todas as unidades, e foi uma ação do núcleo, e foi feito o levantamento das atividades relativas à identificação nas unidades de internação. Discutimos e otimizamos o mapeamento do fluxo, né? Junto com o NSP, NEP, direção, agora em janeiro, e discutimos também as etapas do fluxo mapeado para propor essa otimização do processo. Após o fluxo mapeado, integrado com um serviço de admissão e alta, que é o acolhimento com classificação de risco, que é a nossa única entrada no hospital, né? Nós obtemos um fluxo racionalizado e, junto com a equipe de enfermagem, o NSP, nós integramos esse fluxo mapeado com as ações do projeto para o setor de admissão e alta. Também foi sem custo. Tá? Elaboramos o protocolo em função do fluxo mapeado, né? E, a partir disso, o protocolo foi adequado e o fluxo validado. E discutimos com as áreas envolvidas, gestores, colaboradores, por meio de reuniões. Validamos o protocolo final de identificação do paciente junto com a direção, gerência e setores envolvidos, né? Encaminhamos para a CCIH, coordenação de enfermagem, também por e-mail. Apresentamos o protocolo com as áreas envolvidas, junto à direção, setores, e fizemos reuniões com as gerências e com os servidores, né? Pontualmente os setores, todos os setores, para poder apresentar o projeto e para poder implementá-lo. Produzimos o material de divulgação, né, da identificação do paciente
e sensibilizamos esse material junto às equipes. E a capacitação dos colaboradores, ela teve parceria com o NEP e o NSP, que foi pontuando como ia se identificar, quais os identificadores iriam utilizar, que no caso aqui nós utilizamos o nome e a data de nascimento da paciente, e no caso do bebê, o nome da mãe, a data de nascimento, a hora do nascimento e o sexo. E, ao final desse plano de ação, desenvolvido pela ferramenta 5W2H, nós esperamos elevar o patamar de qualidade da assistência, né, no hospital, na medida que vamos diminuir os erros provenientes da identificação dos pacientes e com as ações desenvolvidas, para que haja uma sensibilização dos profissionais de saúde, a fim de promover uma cultura de segurança do paciente. E esse projeto de intervenção, né, ele veio possibilitar uma melhor compreensão do fenômeno da identificação e segurança do paciente, em termos de viabilidade e limitações. Sabemos que nós vivemos num estado que tem muitas dificuldades, né, que muitas coisas demoram a chegar aqui. Então, a gente está fazendo o possível para que, junto à equipe do NSP e nós do projeto, não falte, não venha mais a faltar essa identificação do paciente. E, nesse sentido, esses resultados parciais mostraram que, por meio das reuniões com gestores, foi possível definir as potencialidades e fraquezas para implementar o protocolo do uso de pulseiras para identificação. E, dentro dos objetivos traçados no projeto, eles foram parcialmente alcançados, pois etapas ainda serão cumpridas, conforme nossa matriz SWOT, e mostrou-se um instrumento eficiente para a categorização e análise dos dados. Aqui nossas referências. Obrigada. Então, obrigado vocês pela apresentação, tá? Então, seguindo o nosso rito aqui, eu vou ver quem começa, se é a professora Silvana, eu acho que sim, e depois a professora Marlucilena, tá? E aí vocês fiquem à vontade para fazer as explanações de vocês, tá bom? Opa! Ok. Inicialmente, obrigada novamente, né, pelo convite, e realmente essa temática muito me interessa, porque, como eu disse anteriormente, eu faço parte do Núcleo de Segurança do Paciente aqui do nosso hospital, tá? Então, como a temática de ontem, a gente verifica o quanto que é importante, né, essa discussão, como está em pauta, né, nesse momento assim de pandemia. Então, então a equipe está muito tá de parabéns, né, por ter essa iniciativa, tá? É claro que a gente tem por ser da academia, a gente fica com aquela dificuldade, né, de relacionar o projeto de intervenção, analisar diferentemente como o TCC normal, comum, né? Bom, então, assim, eu vou tentar ser bem breve, porque o texto está bem conciso, está bem objetivo, né? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Por causa da máscara? Ok. Então, assim, a temática muito interessante, importante, tá bom? Só seguindo, assim, o passo a passo do texto, gostaria que vocês, quando for fazer a releitura, observasse no resumo, tem coisas, assim, que podem ser desnecessárias, pode ocorrer um resumo, uma análise desse resumo, e tem algumas informações que são desnecessárias, mas em breve vocês poderão fazer essa correção, ok? Quando eu venho para a introdução, a gente observa também alguns parágrafos, né, que precisa, assim, uma releitura, né, porque às vezes tem alguns parágrafos que precisa, assim, uma complementação, né, porque deixa algumas dúvidas, tá? E, não sei, no objeto, por mais que vocês tenham colocado na fala de vocês colocaram a problemática bem direitinho, né? E que no texto não está, né? Qual a problemática, né?
Então, assim, eu senti falta dessa problemática, porque na página 12, no primeiro, segundo, terceiro, no quarto parágrafo, você fala, diante dessa problemática, que problemática é essa? Tá certo? Na página 13, no segundo parágrafo, quando vocês começam a falar que vai reduzir o índice de erros relacionados à prestação de cuidados executados pela equipe multiprofissional. Aí, novamente, a gente fica nos questionando. Existe algum percentual que vocês possam estar fazendo essa correlação? É só para melhorar essa questão do texto, tá? O hospital já colhe esse dado de pacientes compulseiros e de eventos adversos relacionados à identificação. Eu acho que, de repente, faltou colocar aí. Mas esse dado já está sendo coletado. Pronto, vai enriquecer o texto de vocês, por isso que eu questionei. Existe algum percentual? É interessante colocar, porque a gente vai ter esse parâmetro, tá certo? Posteriormente, na página 14, né, que vocês já trazem, né, a questão da identificação pelo Ministério da Saúde, já existem esses descritores, mas vocês não colocam, né? Então, quais são os dados? Logo no início desse parágrafo, né? A diminuição dos eventos adversos, os riscos. Então, é importante estar trazendo esses dados de uma maneira mais pontual mesmo, ok? E aí vai enriquecer a justificativa de vocês, tá? Eu senti falta, o objetivo, vocês se propõem a elaborar, implementar esse protocolo, para mim, vocês conseguiram atingir esses objetivos, né, de discutir com a equipe, capacitá-lo, tudo bem. Na questão do referencial, também percebo que vocês fizeram uma boa busca, né? Bem atual desses dados, tá ok? Eu só colocaria aqui, deixa eu ver, na página 20, no segundo parágrafo, né? Para Strefflin, em 2018, fala da segurança do paciente na maternidade relacionada à organização dos serviços. Às vezes a gente fica se questionando de que forma seria melhor qual seria a identificação na maternidade. A gente sabe que a problemática principal, como a Nádia falou, que é o binômio mãe e filho, já existe uma identificação. Mas eu senti falta de descrever como é que ocorre, tá? Só respondendo, professora, antes da gente iniciar a implementação desse protocolo, a identificação do binômio estava sendo feita com esparadrapo. Acho que pode ter, faltou colocar aí. Então, que não é um material adequado, né? Estava causando grandes custos, né? Porque a gente apresentou para a gestão o custo que ela tinha com o esparadrapo, do uso da pulseira, né, das pulseiras que estavam sendo feitas de esparadrapo, e o custo que ela teria comprando a pulseira básica de identificação. Então, foi um custo bem elevado, porque o esparadrapo ele é bem mais caro. Então essa informação... Até porque a gente está em falta da CAF já há um tempo, o fornecimento da pulseira de vinil do binômio, né? Isso aí. Então, essa informação vai enriquecer o seu texto, tá? De trazer, justamente, vai estar na discussão da identificação do diagnóstico situacional de vocês. Então, essas informações são importantes e interessantes para amadurecer, enriquecer o texto de vocês. E, principalmente, a justificativa, né, de estar trazendo esse protocolo. Na página 22, primeiro, segundo, terceiro, no quarto parágrafo, você coloca que a instituição de saúde ele tem 60 anos, mas quando você faz o cálculo, só uma correção, são 67 anos,
ok? Bom, eu acho que vocês, como a título de projeto de intervenção, é muito importante, vocês atingiram o objetivo, tá? Deixa eu só... Então, só para enriquecer, de que forma ocorre essa identificação? Como é realizado na maternidade? Você já estava explicando, Nádia. Quais são os principais problemas? Porque, assim, quando a gente fala em identificação, não limita-se apenas naquele momento em que a criança nasce, mas quando a mãe entra, né, o paciente entra na instituição, a gente tem que ter aquela forma de identificar. Ok, aí parece óbvio, né? Mas o que são os problemas maiores? Porque quando você coloca aqui na sua primeira ação, é o diagnóstico situacional, taxa de identificação dos pacientes. Então, eu vou mais além, né? Desse diagnóstico, para a gente ter o dado mesmo, erro da mãe, né? Do nome da mãe, na admissão que ocorre esse erro, lá na sala de parto, para, de repente, esse diagnóstico ele ser mais apurado, para você ter mais essas informações, tá? Deixa eu ver mais. Então, eu vejo aqui. Então, o primeiro dado lá no plano de ação 5W2H, eu sugiro, né? Esse diagnóstico situacional. Se vocês tiverem esses dados, vai enriquecer ainda as informações de vocês. Uma coisa interessante, por eu trabalhar aqui na pediatria, a gente tem erros, né? Filho das crianças, quando vem para cá, né? Tem crianças ainda com 6 anos que ainda não tem o nome, para vocês terem uma ideia de quanto a gente corre esse risco, né? E é associado até mesmo com outros serviços, como serviço social, outras problemáticas, né? É só uma questão que a gente não pode, assim, só frisar e ficar na mão da identificação do protocolo ser somente a pulseira, né? Mas ter aquela cultura de segurança, de identificação, que desde a prescrição, né, que a gente está trabalhando aqui com o projeto Quality Hospitalar, e uma das consultoras, ela sempre, né, Nádia, a Patrícia, ela sempre coloca, olha, não adianta ter só a placa, não adianta ter só a pulseira, mas a cultura de segurança no profissional em que ele possa estar relacionando, olha, cara a crachá mesmo, de prontuário, das pessoas terem essa cultura de segurança e de identificação, né? Desde a recepção até na alta do paciente. Então, vocês... É mais ou menos isso que eu tenho a falar, tá? E parabéns. A última questão é que vocês, no plano de ação, vocês já fizeram, né, esse trabalho, né? E aqui tem no plano, você coloca no cronograma ainda de 2021. É só para vocês corrigirem a data, para poder estar bem ajustadinho o texto, tá bom? Então, parabéns e vamos trocar figurinha, que eu também estou nessa vibe, viu? De identificar os pacientes aqui também, tá? Passa a palavra, professor Carlos. Muito obrigado, professora Silvana, pelas suas observações, né? Com certeza a equipe vai absorver e, como eu já falei antes, tem 30 dias, né, para fazer a adequação do trabalho de conclusão do curso. Agora eu vou passar a palavra para a professora Marlucilena, tá? E fique, então, à vontade, tá, professora, para fazer os seus comentários. Ok, professor, obrigado. Eu também quero agradecer a Alessandra, a Bruna, ao Pedro e a Nádia pela oportunidade, né, assim como o senhor também, pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, participando desse processo. Eu tenho a professora Silvana, hoje eu deixo ela falar primeiro, né, professor? Que ontem só quem falou fui eu.
Então, hoje eu deixo ela falar, tá? Então, eu vou abrir aqui rapidinho a câmera, mas eu vou fechar porque eu tenho que apresentar aqui nesse material também, tá? Bom, em relação ao trabalho, tá? Eu fiz a leitura dele todinho, eu reli também, gostei muito, muito, é um assunto, ontem eu comentei isso, é um assunto que eu gosto muito, né? Não precisamente a questão da identificação do paciente, mas a forma de trabalhar administrativamente esta situação, tá? Que eu acho que isso é importantíssimo nessa complementação de conhecimento das pessoas que já estão dentro do mercado de trabalho. Então, é muito importante você saber fazer a diferença, né, de elaborar um projeto de intervenção e elaborar, por exemplo, um projeto de conclusão do curso, um projeto de conclusão da graduação, mestrado, doutorado, qualquer que seja. Então, o projeto de intervenção, ele acontece dentro do meu espaço de trabalho, dentro do local que eu estou vivenciando a minha atividade enquanto profissional, tá? Isso fica bem mostrado, né, aqui no trabalho dos colegas, de uma forma que eu consigo dar para a gente perceber, eu acredito que a professora Silvana tenha percebido isso também, né? A diferença de apresentação ou até mesmo de construção desse trabalho de hoje para o trabalho de ontem, né? O trabalho de hoje, ele apresenta algumas dificuldades, algumas falhas, mas são coisas assim bem pontuais que vão dar para ser resolvidas sem problema nenhum. E, diferente da professora Silvana, eu queria só fazer assim alguns comentários, em vez de fazer a pontuação por momentos do trabalho. Eu quero fazer um comentário assim geral, que a professora Silvana ela foi bem pontual, ela já veio colocando algumas coisas que eu percebi também, mas o que é que eu vejo com esse trabalho? Eu comecei a ler, eu fiquei com uma dúvida, porque é um projeto, deixa eu só encontrar aqui, gente. Tá. Ele é um projeto onde ele vai criar um protocolo, ou ele é um projeto de intervenção de um protocolo que já existe, que é o protocolo proposto pelo Ministério da Saúde. Eu lendo todo o projeto, quando eu chego lá no fim da proposta, aí eu consigo entender que a equipe ela está propondo, sim, a construção de um protocolo a partir de um protocolo que já existe e a implementação deste protocolo. Só para fazer uma leitura novamente sobre a proposta, porque se você vai usar um protocolo que ele já existe, que ele já está sendo utilizado, e você vai adaptar para o teu ambiente de trabalho, então vamos ver se realmente é a criação ou só a implementação. Porque você vai implementar um protocolo que ele já existe, tá? Que é o do Ministério da Saúde, você vai implementar dentro do teu ambiente de trabalho. Então, você na verdade não vai criar o protocolo, você vai implementar o protocolo, tá? Só para a gente não cometer essa falha, tá? Na introdução, porque eu estou comentando isso porque no primeiro parágrafo da introdução, gente, diz assim: diante dessa problemática, o objeto de estudo do presente projeto de intervenção trata da implementação de um protocolo. Ele não diz aqui que você vai criar um protocolo. Eu acredito que o trabalho de vocês todinho seja a implementação de um protocolo, tá? Só para outras pessoas que forem ler, não ficarem também com essa dúvida, ok? Na verdade, tem alguns itens, deixa eu ver aqui, foi isso que eu coloquei. Que a leitura acaba ficando um pouquinho prejudicada porque eu não sei
que mania que as pessoas têm, às vezes é a pressa, que vão engolindo S, vão engolindo R, vão engolindo letras, né, que dariam um sentido mais completo da leitura, tá? Mas isso vocês vão ter que reler isso para poder fazer essas correções. E a introdução, como ela é o espelho, né, ela mostra, a introdução ela vende o teu trabalho. Então, na introdução, você não pode ter essas falhas, principalmente na introdução, porque na introdução você tem que chamar a atenção de quem vai ler. Bom, foi isso. Tá marcadinho aqui umas letrinhas que é para vocês acrescentarem. A justificativa eu achei perfeita, tá? Olha, quando chega lá, deixa eu ver, quase no... antes do penúltimo parágrafo na justificativa, aí você já coloca assim, visando uma melhor qualidade, é na página 12, no fim da página 12, visando uma melhor qualidade na assistência prestada aos pacientes do Hospital da Mulher Mãe Luzia, optou-se em trabalhar com a elaboração do protocolo institucional de identificação do paciente. É aqui que eu estou colocando para vocês terem cuidado, tá? Vocês estão fazendo, a partir daqui, a elaboração de um protocolo institucional. Só que este protocolo, ele tem como modelo o protocolo do Ministério da Saúde, tá? Então, só dar uma arrumada aqui, ou complementar aqui, para evitar depois, né, que alguém diga assim, olha, eles estão dizendo que vão criar um protocolo, mas eles pegaram, só fizeram copiar o protocolo do Ministério e colocar aqui, para evitar essas coisas, tá? Também na justificativa, gente, o último parágrafo da justificativa, ele é muito importante que ele esteja aí, só que o que é que eu observei? Vocês vêm colocando todos os momentos, né, necessários nessa justificativa. Quando chega no último parágrafo, aí vocês já colocam assim, a equipe do Núcleo de Segurança do Paciente atuará como coadjuvante nesse processo. Ok, ficou cortado. Vocês vêm fazendo a justificativa e, de repente, vocês colocam que o Núcleo de Segurança do Paciente, ele vai atuar como coadjuvante. Importantíssimo, faltou só para passar do penúltimo parágrafo para o último, um conectivo, para que, quando alguém estiver lendo, diz assim, mas por que eles já entraram agora na equipe do Núcleo de Segurança do Paciente? Tá? Então, faltou aí o que a gente chama de conectivo, que vai reforçar a importância, né, do trabalho do Núcleo de Segurança do Paciente. Entendido? O que mais? Bom, e lá no objetivo geral, eu deixei marcadinho aqui porque eu coloquei, vocês começam a elaborar e implementar um protocolo de identificação do paciente no Hospital da Mulher Mãe Luzia. Tá? Bora decidir aí direitinho o que é realmente que vocês pretenderam fazer. Tá? Os outros objetivos, ok, sem problema nenhum. O que vem aqui depois? Vocês fizeram um histórico aqui, muito bom, tá? A explicação do que é um projeto de intervenção, isso é importante para nós que estamos lendo e avaliando, para poder entender, né, a metodologia e principalmente a proposta de vocês, tá? Então, ficou muito bem delimitado aqui, muito bem explicado como vocês trabalharam esse momento. E aí nós chegamos na metodologia que eu particularmente gostei muito, porque a metodologia ela é a alma daquilo que você fez, né? Que vocês fizeram no trabalho. Tá? Então, dentro do desenvolvimento aqui da metodologia, o local que vocês escolheram para trabalhar, principalmente porque é um local que vocês têm um domínio por já estarem aí há bastante tempo,
Eu acho que um dos profissionais mais novos aí de atuação, né, tempo de serviço, eu acho que é o Pedro, tá? É importante por quê? Porque isso te dá uma segurança de que você está propondo algo para uma situação que você identifica como problema. Então, para mim, o problema ele ficou bem delimitado, bem esclarecido, que era a questão de uma identificação frágil dos pacientes que internam no Hospital Maternidade Mãe Luzia. Tá? Aqui o campo de intervenção, vocês fizeram um processo histórico também, né, do ambiente que vocês foram trabalhar, inclusive mostrando todos os projetos que esse ambiente já executou e continua executando. Tá? E aqui os sujeitos envolvidos, né, universo e amostragem, eu só teria uma sugestão aqui. Basta vocês colocarem sujeitos envolvidos, né? Por quê? Porque vocês não trabalham aqui um estudo que a gente chama de quantitativo e que essa amostragem ela seja importante para o entendimento do trabalho. Então, vocês desenvolveram o projeto com o universo que vocês tinham. Tá? E esse universo ele é importante porque ele mostra um resultado. Então, não se prendam no termo amostragem, porque, de repente, quando a gente fala em amostragem, a gente está muito focada em números. Tá? E algumas revistas, elas sugerem que não se usem não seja usado esse termo. Tá? Mas, fora isso, nenhum problema aqui. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Desse mesmo item, vocês colocam assim: os sujeitos envolvidos na execução do projeto de intervenção foram os servidores que executam o procedimento de identificação e todos os pacientes que receberam a identificação, seja na admissão no hospital, ou seja, nos neonatos que nasceram no Hospital Maternidade Mãe Luzia. Gente, sujeitos envolvidos, no meu entendimento, tá? Como está aqui, na execução do projeto de intervenção, foram os servidores que executam o procedimento de intervenção. Antes, vocês colocam que os sujeitos que estão participando desse projeto, né, foram quem? Os servidores de um modo geral. Tá? Esse sujeito envolvido que vocês colocam aqui, todos os pacientes que receberam a identificação, eles são sujeitos secundários. Mas o que é importante aqui é que realmente os sujeitos envolvidos na execução desse projeto, tá, foram quem? Foram os profissionais de saúde, como vocês colocam anteriormente, os profissionais de saúde do Hospital Maternidade Mãe Luzia. Vocês podem até colocar com ênfase nos servidores que executam o procedimento de identificação, mas vocês são assim categóricos em afirmar que isso é uma responsabilidade de todos os profissionais que estão atuando lá dentro do hospital. Então, os sujeitos envolvidos, né, olha, na execução do projeto de intervenção, olha só, foram os servidores que executaram o procedimento de identificação, que casa com o que vocês colocam antes, que são todos os profissionais que estão dentro do hospital. Mas, com certeza, eu entendo que deve ter nessa porta de entrada pessoas que façam essa identificação inicialmente. Tá? Então, eu não vejo que aqui os pacientes que receberam identificação sejam sujeitos envolvidos. Eles são parte da avaliação desse projeto de intervenção, mas responsável pela execução do projeto de intervenção são, sim, os profissionais. Entenderam? Tá, gente?
quiserem comentar alguma coisa, podem ficar à vontade. Entendi sim, professora. Tá? Tá Aí certo. depois vocês releiam isso com calma, só para evitar essa dupla interpretação, tá bom? Uma outra situação, gente, eu sou muito, mas muito fã da... Eu tirei de onde depois, gente, é só vocês olharem logo abaixo do que eu comentei agora, que são sujeitos envolvidos, logo abaixo vem o outro item, que é a descrição da intervenção. A intervenção ela é toda feita pelo profissional, tá? E aí vocês usam uma ferramenta que eu adoro trabalhar com ela, que consta aqui no quadro 1, né? Que são os princípios do método 5 da Ivlo-2H, que quem foi meu aluno de administração sabe que nós já começamos a disciplina administração e enfermagem fazendo essas perguntas, né? Porque o que é que nós vamos fazer, quando nós vamos fazer, por que nós vamos fazer, onde vamos fazer, com quem nós vamos fazer, como nós vamos trabalhar, como nós vamos conseguir os resultados e principalmente quanto custa, né? Então esse método ele é muito bom e vocês conseguiram colocar em prática todo esse método, colocando em prática e sabendo como colocar em prática, gente, raramente se comete algum erro, tá bom? E quando se percebe erro, se tem como viabilizar a correção dessa falha. A outra metodologia que vocês usaram também, que está aqui na figura 1, que é a matriz de análise SWOT, essa matriz, ela então reforça tudo aquilo que nós precisamos analisar e fazer uma análise com clareza, porque nós identificamos todos os pontos que são possíveis de serem alcançados e resolvidos. Nós aproveitamos as oportunidades, porque no desenvolvimento do trabalho nós vamos identificando essas oportunidades, tá? Precisamos trabalhar muito em cima das fraquezas e aí isso também fica estabelecido no momento, a Nádia colocou isso muito bem, tá? E quais são essas ameaças que podem dificultar ou atrapalhar o nosso planejamento de intervenção, ok? No quadro 2, gente, tem a análise, né? E aqui na oportunidade, eu coloquei o seguinte, porque aqui está dividido em oportunidades, aqui, aspectos positivos, né? São as forças, tá? As oportunidades, isso no ambiente interno, as oportunidades em relação ao ambiente externo, tá? E aí eu coloquei também, gente, como sugestão de força para o trabalho de vocês, é que esse projeto de intervenção, ele já está mostrando que ele está dando certo. Apesar de antes vocês já terem já se preocupavam, melhor dizendo, em evitar erros a partir da identificação do paciente, vocês usavam, como se usa na maioria dos hospitais, o bendito do esparadrapo, tá? Mas seria importante como uma força, como uma oportunidade do ambiente externo, lógico que não seria para esse momento, mas a gente tem que pensar sempre no futuro, tá? É vocês somarem forças com os profissionais e gestores de outras unidades de saúde. Gente, quando fala em identificação de pacientes, eu só penso no nosso hospital de emergência, que aquele tumulto que é ali dentro, só Deus mesmo para evitar que tantas tragédias em relação à identificação aconteçam ali dentro, tá? Então, seria uma oportunidade de chamar os outros gestores, outros diretores, né, os colegas responsáveis por serviços e estar junto com eles, fazendo com que a nossa Secretaria de Saúde perceba a importância desse projeto de intervenção, tá?
Bom, e assim nós vamos... Deixa eu só ir mudando aqui. Deixa eu ver o que foi mais que eu marquei. A metodologia eu já falei. Ah, tá, gente. Tem um pontinho que ontem eu falei para os meninos também, né, que... Só um minutinho. Gente, o quadro 3 de vocês, ele está perfeito. Gostei muito. E... em relação ao procedimento ético, tá? Eu entendo, acho que foi a Nádia que colocou, eu entendo que esse procedimento ético agora de submeter o projeto de intervenção ao CEP, ele não se faz necessário, realmente não se faz necessário, se precisa só da autorização da administração do serviço, tá? Mas Nádia, doutoranda, Pedro, mestrando. Pedro já terminou o mestrado? Defender. Falta Oi? só defender. Falta só defender, professor. Corre que eu estou de olho em ti. Então, Nádia e Pedro, eu não sei se os outros colegas estão fazendo algum curso também em relação ao mestrado e doutorado, vocês não podem e nem devem desperdiçar absolutamente nada que possa viabilizar uma publicação, tá? Então, não custa nada, é rápido. Nádia, coloca o Pedro para fazer isso que ele é mestrando, você já manda nele. Coloquem, gente, na plataforma, né? E aí vocês vão receber uma autorização rapidinho, porque também é diferente de você colocar um projeto de graduação, mestrado, doutorado, só para que vocês tenham respaldo também, bem científico, para estar publicando esse trabalho de vocês, que está muito bom. Ele está muito bom, ele não pode ficar só ali dentro. Eu acho que ele tem uma importância muito grande e pela forma como ele foi trabalhado, também só fazer umas correções breves em relação à escrita dele, né? Porque engoliram muitas letras e deixaram outras letras sobrando. Fazer a correção também nas siglas, fazer algumas correções no referencial bibliográfico, tá? Que isso é importante para submeter à plataforma Brasil e até mesmo para corrigir o trabalho de vocês, né? Que eu não admito, de ter uma doutoranda e um mestrando, algumas falhas presentes nesse trabalho, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Gente, mais uma vez, vocês estão de parabéns, parabéns mesmo, gostei muito. Quando se trata de assuntos voltados para a administração, que eu ainda vejo a administração como a alma de qualquer serviço, por isso ela precisa ser muito bem feita, muito bem detalhada. O projeto de intervenção, ele é puramente a administração, vocês viram que demanda custo, mas que se vocês conseguem provar que esse custo ele traz um benefício significante, com certeza vocês vão conseguir alcançar o que vocês pretendem, tá? Agora, só que é assim, gente, serviço público a gente tem que ser insistente, tá? E aí eu quero fazer um convite para vocês, que a minha aula, assim que as minhas aulas retornarem, né, porque provavelmente nós vamos voltar no ambiente remoto, eu quero que vocês apresentem esse projeto de intervenção para a minha turma de administração, tá? Eu já estou convidando e eu vou cobrar de vocês, porque, gente, é importante, é muito bom que as pessoas tenham essa visão da necessidade de um projeto de intervenção. A gente não consegue fazer nada dentro de uma instituição, seja ela pública ou privada, se nós não comprovarmos que realmente aquilo tem como ser realizado, tem como ser efetivado, tá bom? Então, mais uma vez, vocês estão de parabéns. O professor Renato também, como tutor do trabalho. E é isso, gente. Vamos. Outra coisa, não parem. Não parem aí só porque vocês vão estar concluindo o curso, né? É um trabalho que vocês podem passar para outros profissionais aí dentro da instituição, conseguir fazer com que ele
realmente se mantenha ativo, tá? Que não seja só um trabalho de conclusão, ok? Ok, então, professoras, muito obrigado pelas sugestões, pelas críticas construtivas, né? E agora é aquele momento que a gente vai para outra sala para a gente fazer a avaliação, né, do trabalho de conclusão da equipe do Hospital Maternidade Mãe Luzia, tá bom? Então, a gente se vê lá na sala. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar vocês na sala. Vamos lá. Professor, a gente tem que aceitar esse convite aqui? Oi? Não, peraí, é que eu fiz aqui, vocês... Então, vocês aceitem e a gente fica aqui, tá? Tá bom. Ah, tá aqui o Carlos, tá aí o Carlos. Vou fazer o seguinte, a gente entrou nessa sala, vocês vão voltar. Deixa só aqui na sala eu e a professora Silvana, que a gente está na sala da banca. Olha lá, banca, tá? E aí vocês saem da sala. Peraí que eu vou tirar vocês. Peraí, deixa eu tirar aqui Tire. um a um. Deixa eu ver aqui. A Marluce está aí. É. Não, eu tô aqui. Ah, ok. É que tá Isso. iPhone. Aqui, professor. Tá certo. Eu já voltei, eu sou rápido. Eu vou e volto. E sim. Deixa eu ver aqui. Você, Daniel, vê se você consegue voltar. Você aí sair da sala. Vou tentar. Como é que vai para outra sala? Você sai dessa sala, lá embaixo tem sair da sala. Bruna também, Carla. Eu não gosto de comprar na rede. Eu acho muito boa. Professor? Elcione tem que sair, então. Elioneide. Ismael. É só colocar lá embaixo, sair da sala. Isso. Elioneide e Lu. Tá? Só faltam vocês. Ismael também. Rochelle. 6. Então, Elioneide, você pode sair da sala? Rochelle e Lu, tá. Rochelle também. Talvez elas estejam só plugadas, né, na sala. Não estejam atentas. Peraí. Eu acho que eu acabei aceitando sem querer, desculpa. Como é que eu faço? É só sair lá Mentira, embaixo? desculpa. É só sair lá embaixo, sair da sala. Tá, pronto. Sair simultaneamente, né, da sala. Isso. Elioneide também e Lu também. Lu, você está me escutando, Lu? Elioneide. Deixa eu falar com elas aqui. Deixa eu ver aqui.
Será que elas não estão... Talvez não estejam Acho que ela... assim. Professor, o senhor sabe como nós temos feito? Assim, porque é complicado, às vezes, o que a própria internet não ajuda, às vezes cai, como ontem, né? Nós temos feito essa avaliação, após a apresentação e a arguição da banca, nós estamos fazendo pelo WhatsApp. Aí a gente faz um vídeo, aí como são três, mas é bom, essa sugestão é boa, né? Então, a gente agora estamos enfim sóis. Tá ótimo. Tá, okay. Hoje eu mudei de sala, deu super certo. Estou na sala da administração, não caiu. Muito bom. Quem quer começar, então? Olha, professor, eu já fiz as minhas considerações, tá? Já coloquei ainda agora a minha impressão sobre o trabalho, então agora só resta a nota final. Isso. Tá? Tecnicamente, o trabalho está muito bom, muito bom. Adorei esse trabalho, professor. Gostei muito disso. Contente. Gostei, eu gosto muito de projeto de intervenção, adoro projeto de intervenção, tá? Porque eu acho que ele é tão real, tão prático, né? Muito possível bom. De ser realmente colocado em prática. Então é muito... Eu já coloquei aqui como referência você aí no estado do Amapá, para qualquer projeto de intervenção da Fiocruz, você é indicada para orientar, hein? Que bom. Trabalho com a disciplina administração e serviços de saúde, administração e enfermagem, sabe? Então, isso acaba fazendo com que a gente tenha que conhecer muito bem esses projetos. Mas é muito bom. Gostei. Obrigada. Ok. Pronto, o senhor já quer que eu passe as minhas notas? Você tem, se você quiser passar a nota final, então, por detalhe, domínio do tema, clareza da exposição, né? Tá. Deixa eu só abrir aqui no meu computador, que eu não lembro de cabeça. Só um minutinho aqui, professor. Cadê? O senhor pode ir dizendo para mim, professor, que eu coloquei aqui? Isso. Ó, a gente tem 5 critérios, né? O primeiro é domínio do tema, depois clareza da exposição. Deixa eu ir dando nota, porque eu coloquei aqui, eu não coloquei de que se tratava. Então, o primeiro foi 2, tá? Isso. Clareza da exposição, como que você achou que eles exporam, né? Foi 2 também. Também. A estrutura do trabalho, né? Aí vem todas aquelas correções, tem isso. Aí, professor, eu vou colocar 1,8, tá? Tá ótimo. Porque são correções pequenas mesmo, tá? O desenvolvimento do trabalho, né? A natureza do trabalho, a viabilidade, né? Como é que se deu ou vai se dar, né? A implantação, né? É o desenvolvimento do trabalho, do projeto, da viabilidade. Esses 2 itens eu coloquei 2, tá? Tá. E as conclusões e sugestões, 2. Então, 9,8. Isso. Tá. Professora Silvana? Oi. Eu estou aqui com as notas. Eu particularmente, se fosse fazer um comparativo, eu gostei mais do de ontem, né? O texto de hoje, apesar de ser bem relevante, mas eles pecaram um pouquinho na forma da estrutura, de alguns erros, e deixou alguns questionamentos. Aí, por isso que eu coloquei 2 no domínio de tema, 1,5 na clareza de exposição, 1,5 na estrutura do trabalho. E os demais eu coloquei 2. Desenvolvimento do trabalho, 2. Conclusões e sugestões, 2.
Então, 6, 9, né? 9. Então, a gente fica com a nota final. Professor, só um minutinho. Só abrir. 3, 4, Silvana, 6, 7, quanto à 9. estrutura do trabalho, cadê aqui? Quanto à estrutura do trabalho, eu não vejo muita alteração. Eu acho que, inclusive, a estrutura deste trabalho aqui está bem mais completo do que o de ontem, porque eles usaram todos os momentos de um projeto de intervenção, todos, sabe? E assim, todos os momentos, se você observar, por exemplo, o quadro, cadê? Aqui o quadro 3, tá? Do plano de ação, inclusive eles colocam aqui a questão de quanto irá custar, que isso aqui num projeto de intervenção é importantíssimo, com custo ou sem custo, e o resultado disso. Então, eles foram muito objetivos, eles usaram todos esses momentos aqui. Tá? Então, eu não vejo assim, na estrutura grandes problemas, a não ser a questão da escrita, como nós colocamos ainda agora, você colocou também a questão de letra faltando, a questão de entendeu? Então, só isso. Então, talvez... pode chegar a um consenso, né? No domínio do tema, então fica 2, né? A clareza da exposição, né? A gente coloca, porque foi dado 2 e depois uma nota 1,5, pode ficar, aí a gente pode chegar aqui a um consenso de na verdade não foi o máximo 2, a gente pode colocar 1,8, 1,7, tá? Isso. Quando eu visualizei, sabe, Marlúcia, é a questão da... não sei se não teve aquele cuidado de colocar as datas, a correção das datas. Quando a gente coloca lá no diagnóstico situacional, né, eles realizaram, mas a gente não percebeu no texto justamente os resultados desse diagnóstico. Não sei se eu senti falta nisso na contextualização. Foi por isso. Mas, realmente, eles passaram por todos os passos, né? Pode ficar 1,8 também, não tem problema, não. É só questão assim mesmo da data. Se você observar, está 2021 e eles já realizaram. É nesse sentido mesmo. Então, olha, ficou no domínio do tema 2, na clareza de exposição 1,7, na estrutura do trabalho 1,8 e no desenvolvimento e nas conclusões 2 e 2. Então, a nota no consenso ficou 9,5. Ok, tudo bem. Tá bom? Então, a gente volta para lá, tá? E assim, eu agradeço muito, tá? A gente vai se falar agora. Deixa eu só sair aqui. Bom dia, de novo, a gente está de volta aqui. Estamos esperando as professoras voltarem. Ok, professor. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Elas não estão conseguindo voltar. Espera aí, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Elas estão lá na banca ainda. Saímos, voltamos. Olha, eu acho que vocês têm que sair primeiro. Vocês estão indo, né? Estamos? Tá. Vamos. Sair. Voltei. Professor... Estamos de volta, tá?
essa coisa de ir para uma sala, voltar, às vezes fica complicado, a gente se perde, enfim. Mas, então, a gente está de volta. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação das professoras Lucilena, professora Silvana, né? Nós ficamos nessa maratona 2 dias, esse é a última banca que vocês vão estar presente aqui nesse momento do curso, né? Mas, assim, a participação de vocês foram brilhantes, né? Acrescentaram muitas informações, né? Já falei lá na sala da avaliação que a professora Marlucilena, já estou aqui colocando ela como referência para os projetos de intervenção no estado do Amapá, porque assim tem esse know-how da administração, né, de enfermagem. Eu acho que isso vai ser muito válido para a gente aqui na Fiocruz, que a gente fica louco procurando pessoas que possam potencializar os nossos projetos, tá? E a professora Silvana brilhantemente acrescentou muitas coisas importantes, né? Então, assim, as duas estão de parabéns, né? E eu fico muito honrado, né, de ter vocês nesse nosso time a partir de então, tá? Então, eu vou dar a nota, o consenso foi 9,5, conceito A, tá? Então, a turma, a equipe do Hospital Mãe Luzia está de parabéns com 9,5, conceito A, tá bom? E aí a turma está convidada, melhor não, está intimada às 14 horas para a outra banca, a nossa quarta banca, às 14 horas, com a professora Lucilena e a professora Silvana. Não, Silvana não, professora Francineide. Tá ok, então, gente, olha, obrigado e um bom dia para todas e todos, tá? E parabéns aí para o grupo. Só bater a foto. Obrigada. Parabéns. Vamos bater a foto, vamos. Opa. Deixa eu só... Vou tirar a máscara, peraí. Obrigada por tudo. Daniel não vai aparecer, não? Tá pelado, né? Professora, a gente vai lá com a senhora, professora Marluce, tá? Tá certo. A gente vai ajeitar aqui. Obrigada, professora. Tchau, tchau. Tchau, gente. Deixa eu ver como é que sai daqui. Aí, né, professor?